Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão nessa noite friazinha? Tá frio hoje, hein, gente? Vamos ver quem tá entrando aqui. A Camila já tá aí, minha irmã. Tudo bom, Camila? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Tati Correia, Tabata, bastante meninas, a Adela. Gente, já está aqui uma pessoa incrível. Ela é neuropsicóloga queridíssima, lindíssima, inteligentíssima. Vocês vão adorar. Chamem suas amigas, seus amigos, quem quiser saber sobre como você consegue coordenar, como você consegue levar a sua vida de uma forma mais leve, controlando tudo. A neuropsicologia tem várias ações. Eu vou chamar aqui para eu não ficar falando besteira, para vocês ouvirem direto da pessoa que é a pessoa que mais entende, que é a pessoa que está aqui, nossa convidada especial, para ajudar a gente a emagrecer, se sentir mais feliz, se sentir melhor, se sentir mais confiante, com menos ansiedade. Vou chamar aqui, vamos ver se ela está aqui. A Nathalie. Nathalie, ó, a Dani tá aqui, Luve, todo mundo. Deixa eu chamar, eu acho que é aqui que eu chamo, né? Deixa eu ver. Ah, ela já tá aqui. Ela está como Na Gudayol. É a Nathalie Gudayol, queridíssima, inteligentíssima. Meninas, estão aí todas. Estou vendo boa noite de todo mundo aqui. Tudo bem, Olá, tudo Nathalie? Tudo bom? bem? Como é que você Boa tá? noite. Como é que você Tô tá, bem, e Nathalie? você? Tá enfrentando esse friozinho, né? Tô sim. Nathalie, vamos lá. Eu quero que hoje você fale bastante, muito mais que eu sou de falar bastante, mas eu quero conhecer e as minhas pacientes, minhas amigas, todo mundo que está aqui, meus amigos, a gente quer conhecer o seu trabalho como neuropsicóloga. O que que uma neuropsicóloga faz? Faz um resuminho aí para as pessoas já te conhecerem. Perfeito. Primeiro quero agradecer muito o convite. Estar aqui é uma honra para mim, de verdade. Tive o prazer de conhecer a doutora Elódia e fiquei muito feliz com o convite dela aqui. E aí a gente combinou de falar um pouquinho de neurociência e de comportamento humano. Um neuropsicólogo é um psicólogo formado e pós-graduado na área de neuropsicologia. Ou seja, ele tem um entendimento tanto da parte cognitiva, das funções cognitivas, e as funções cognitivas é todo aquele conjunto de funções que acontecem no nosso encéfalo que a gente chama de inteligência. Então, memória, atenção, flexibilidade de raciocínio, velocidade de raciocínio, toda a parte de habilidade verbal, matemática, raciocínio lógico, tudo isso é o que a gente chama de cognição. E o neuropsicólogo ele consegue avaliar isso e tratar isso além da parte emocional. Então, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, a gente avalia as duas vertentes. A parte emocional e também a parte cognitiva. Porque a gente sabe que alguns transtornos emocionais, eles afetam a cognição. Por exemplo, um paciente com depressão, ele tem lapso de memória. Sim. E a gente precisa... E é por isso que é um psicólogo que faz essa avaliação neuropsicológica. Essa avaliação, ela serve como auxílio diagnóstico para um neurologista ou para um psiquiatra, ou também ela pode auxiliar, por exemplo, para que um neurocirurgião consiga identificar qual que é o hemisfério dominante do paciente na hora de realizar uma cirurgia. Então, ele Sim. consegue saber como que aquele paciente especificamente tem as suas funções cerebrais. Está mais voltado se a linguagem dele está no hemisfério direito ou esquerdo, para tomar um cuidado maior na hora de realizar o procedimento cirúrgico. Eu E sei o que é neuropsicólogo... Isso. o E aí, cirurgião então, já fez a avaliação, não é isso? é isso, é exatamente isso. É para isso que eles usam, para um auxílio diagnóstico, e também a gente pode fazer a avaliação pós-cirúrgica. Então, ver como é que aquele paciente ficou após a cirurgia, avaliar como ele estava antes e como que ele ficou depois, e tratar. Se tiver alguma questão, eu tive, por exemplo, agora no Covid, muita gente teve questão com memória. E aí Sim. essa pessoa pode participar de um procedimento que a gente chama de neuroreabilitação, que é uma reabilitação neuropsicológica. Então ele faria como uma terapia, mas uma terapia voltada para a parte cognitiva.
Olha só, isso é muito Então, interessante. Tenho ouvido muito mesmo problema de memória pós-Covid. Está tendo muita alteração de memória. As pacientes estão conversando comigo, elas falam, depois do Covid eu não consigo, fica difícil conversar e tal. Então, você tem esse tratamento, né, para essas pessoas que estão com esse problema do isso, pós-Covid. dá pra gente reabilitar, porque o cérebro tem plasticina. E a gente Sim, vai formar novas conexões neurais para que a pessoa consiga, enfim, né? Aquilo que foi prejudicado, ela vai criar outras sinapses e vai conseguir reabilitar aquela memória usando essa neuroplasticidade. Então a gente vai usar isso a nosso favor para a recuperação. e bacana. Esse conceito de neuroplasticidade é um conceito, assim, para mim, assim, mais recente, que quando eu fiz medicina, ninguém falava nisso, né? Era uma coisa, assim, absurda falar que você poderia criar novas conexões, você conseguiria fazer com que os neurônios, eles sobrepujassem uns aos outros para poder fazer aquele pertuito que foi, por exemplo, você teve uma lesão, um tumor ou uma cirurgia e aquela região foi tirada, os neurônios conseguem suprir esse déficit, né, através da neuroplasticidade. Existem técnicas que você aplica para que isso aconteça. Então a gente sabe que no Covid também as pessoas tiveram, muitas pessoas tiveram problema de memória, na região da memória, onde o vírus afetou bastante, e aí você ajuda nesse sentido. Eu te convidei para você ajudar as minhas pacientes. Tem muita coisa, muitas Nossa, perguntas. por favor, eu Eu quero estou que as meninas disponível. comecem a perguntar aqui uma coisa que elas sempre me perguntam, que eu acho que o foco principal aqui que a gente tem que abordar é o problema do emagrecimento, que está sendo muito difícil. Com a pandemia, piorou a obesidade, o sobrepeso, que já tinha antes, já estava começando a pandemia de sobrepeso mundial, e com essa epidemia, aumentou, porque as pessoas ficaram em casa, ficaram ansiosas, né? Então, como é que você aborda a questão de uma pessoa que quer emagrecer, sabe que precisa, mas não consegue? Meninas, prestem atenção, que isso é muito importante. Assim, uma queixa assim, que quase toda paciente tem, tá? E aí vocês prestem atenção, ajudem a divulgar para os seus amigos, seus conhecidos, tudo, porque realmente vai ser muito importante a gente saber a visão do neuropsicólogo para ajudar a gente a manter um peso ideal, um emagrecimento saudável. Pode falar aí. Perfeito. Quando a gente fala de emagrecimento, é importante entender que tem várias, enfim, né, que tem um trabalho conjunto. Então, não desmerecendo, lógico, o trabalho do endocrinologista, do nutricionista, é lógico que né, quando você une tudo isso, você vai ter um resultado melhor. Então, se você unir a dieta, a atividade física e também cuidar da sua mente, é lógico que você vai ter um combo ali que vai favorecer muito mais. Mas falando da minha parte, né, na neurociência a gente consegue trabalhar com a mudança do hábito. Então, o que é importante a gente entender, né? Que geralmente o nosso cérebro vai sempre buscar aquilo que gera mais dopamina, ou seja, o prazer mais rápido. Eu quero um prazer mais rápido com um esforço mínimo. É isso que meu cérebro busca. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a treinar esse meu cérebro para que ele comece a ganhar recompensas que são um pouquinho mais tardias. Por exemplo, no caso de uma dieta. Eu quero comer o chocolate agora. Ele vai me dar um prazer momentâneo. Só que me olhar no espelho daqui a uma semana vai me dar um prazer muito maior se eu não comer esse chocolate. Para que eu consiga persistir num hábito, eu preciso entender, para que eu possa me sentir motivada a seguir aquele comportamento, eu preciso entender qual que vai ser o benefício que aquele comportamento vai me trazer. Então, é muito importante saber onde você quer chegar. Primeira coisa é você colocar ali o peso ideal. E depois tem uma coisa que a gente chama de fatiar o elefante, que é o seguinte, eu quero emagrecer 30 quilos. É complicado quando você pensa nisso e aí você já quer desistir antes de começar. Então, como que você vai fazer? Você vai separar em pedacinhos, né? Essa semana, para que eu possa chegar nos 30 quilos, dê 1 quilo por semana, eu preciso perder tanto por mês. E aí você vai colocando aquelas metas pequenas dentro daquela semana. E você vai comemorar
Ai, 2 quilos, consegui atingir a minha meta, que legal, foi ótimo. Até que você consiga atingir o maior. Porque se você for devagarzinho fazendo, quando você vê, você conseguiu fazer algo muito maior. Isso é importante porque o nosso cérebro ele trabalha com essas pequenas metas. E conforme a gente vai atingindo metas, é muito mais fácil continuar. Você começa a usar a sua mente porque ela quer mais. Ah, eu quero mais. Nossa, isso foi muito legal. A gente comemorou, a gente ficou feliz, então eu quero mais disso. E aí ela vai buscar atingir aquela meta da semana. E pode até ser, de repente, a pessoa colocar pequenos presentes para ela mesma, assim. Ah, eu vou assistir um filme muito legal, eu vou fazer uma massagem, eu vou me dar um final de semana de descanso, se eu conseguir atingir essa meta, sempre buscando esse objetivo, porque aí você vai estar usando o seu sistema dopaminérgico a seu favor. É uma coisa Olha legal. só, E tem aí, alguém falando aqui da... e que ela antigamente não comemorava cada quilo que ela perdia, porque estava pensando nos 30 quilos. E você falou isso, você fazer uma comemoração para você, olha, eu consegui atingir esse objetivo, ter um ritual de comemoração, de se dar prazer por algum motivo. Por exemplo, você ir no spa, você fazer uma massagem, né? Alguma coisa que você gosta, fazer as unhas, fazer o cabelo, tudo. Então isso ajuda Isso, muito, né? perfeito. Essa Toda dica essa é coisa de muito boa, autocuidado é muito legal. muito Mulher legal, gostei. adora isso, né? Ah, ir no salão, é super bacana, assim. E motiva mesmo, de verdade. Você tá mostrando para sua mente um porquê, né? Olha como é legal fazer isso. Olha, isso é muito bom para nós. E aí a sua mente vai se motivando. E uma outra coisa que eu acho bem importante de falar a respeito de emagrecimento é que a gente tem muito estudo científico na área da psicologia falando um pouco sobre como que o sobrepeso ele auxilia pessoas. Então, muitas pessoas que é aquela coisa do não consegue, elas têm determinados bloqueios de emagrecimento porque aquele sobrepeso ele serve para a pessoa. Então, é importante a gente entender que todo estado tem um ganho. Por pior que ele seja, toda vez que eu me mantenho, né, eu estou perseverando um comportamento, mesmo que seja um comportamento nocivo, eu estou ganhando de alguma forma com aquilo. Então, de que jeito que esse sobrepeso está me servindo? E aí tem até uma técnica que é bem legal, que eu posso passar para elas aqui, que elas podem fazer em casa, é colocar como se fosse uma linha mesmo. Então, ali na frente está quem eu quero ser. E conforme eu vou dando os passos para chegar a um passo, começa a perceber como você se sente com relação àquilo, porque aí você vai conseguir identificar quais são os seus bloqueios. No caso de algumas mulheres que serviram de estudo, existe, né, não são todas, mas em alguns casos, eram mulheres que tinham sofrido algum tipo de violência sexual. E aí o sobrepeso servia como uma forma delas ficarem menos atraentes, elas se sentiam mais protegidas com aquele sobrepeso. E aí quando elas pensavam em se aproximar daquele objetivo, elas pensavam que elas iam chamar muita atenção. E chamar aquela atenção gerava medo, então a mente precisava daquele sobrepeso. Em outras pesquisas também, existem relatos de pacientes que conforme foram trabalhando a mente, foram entendendo os seus bloqueios, falavam muito de uma necessidade de afastamento. E que esse sobrepeso, né, fazia com que as pessoas ficassem mais distantes. Porque eu tenho em torno de mim algo que me protege, que está me protegendo daquele outro, né? E às vezes ficar sem aquilo é difícil, é dolorido para mim. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender como que eu trabalho isso, né? Como que eu ressignifico esse trauma e de que jeito que eu posso manter, por exemplo, a minha segurança, no caso dessa mulher, sendo uma mulher atraente. Porque dá para ter, nem toda mulher atraente é vítima de violência sexual. Então, uma coisa não necessariamente traz a outra, mas às vezes na mente daquela pessoa, e muitas vezes essas coisas estão vinculadas. Às vezes você está num casamento ruim, e aí você começou a ganhar peso, porque é um jeito de você não ter relação sexual com seu marido, porque você já não quer mais. Então, muitas vezes a gente precisa entender o que está por trás desse
Porque esse é o impedimento, aquela coisa do eu não consigo. Porque alguma coisa, quando sua mente olha lá pra frente, ela fala assim, eu quero aquilo, mas se eu chegar ali, eu vou ter que fazer tal e tal coisa, e isso eu não quero fazer. Ou muitos homens vão dar em cima de mim, meu marido é ciumento, isso pode prejudicar meu casamento. Sempre tem alguma coisa por trás, e é legal identificar isso. Isso vai ajudar vocês pra caramba. Se vocês puderem fazer a técnica, vocês vão ver e vai anotando. Eu senti isso. E até pode fazer o exercício de perguntar para a própria mente. Como que eu me sinto com relação a isso? Por que que isso me assusta? Por que que eu não estou conseguindo chegar lá? Porque a sua mente vai trazer as memórias. O que acontece é que para a gente armazenar a memória, é como se a gente tivesse um arquivo que está relacionado com emoção, com sensação. Então, não necessariamente a gente tem a caixinha do arquivo escola, do arquivo casamento, do arquivo... As coisas estão guardadas e armazenadas conforme elas têm uma relação emocional, afetiva para nós. Então, o que a gente chama de gatilho é isso, né? Às vezes tem uma coisa lá de trás, alguma coisa que você viveu lá atrás que está se relacionando com algo hoje presente na sua vida. E aí você pode fazer esse exercício de perguntar para sua mente que vem, a resposta vem, é incrível. Desde que você esteja conectado, assim, esteja no momento só você, em silêncio, mais ninguém, que você possa realmente se colocar ali para o exercício. Acho que alguém falou alguma coisa. O Dani está perguntando como é que você dá uma motivação e cria um desejo nas clientes que com tantas fraturas emocionais, né? Elas estão se sentindo rejeitadas. E isso acontece sim, você falou. Essa coisa de você ter sido abusada pode não ter sido um abuso, você pode ter se sentido, você como criança, um vizinho te carregou no colo de um jeito diferente, você já sentiu aquilo. São coisas que você nem lembra e pode acontecer de você estar se protegendo, você está criando essa obesidade para se proteger, você pode estar rejeitando teu marido. Então, assim, você falou do exercício de você identificar qual que é o problema, né? E você identificar, você repetindo, e você sentindo, e você imaginando, olha, eu tô bonita, como é que eu me sentiria bonita desse jeito, né? A hora que a pessoa identifica, que ela tem essa fratura aí, identificou, como é que ela consegue transformar isso? Ela vai ter que manter o ganho, tá bom? Porque para a mente é muito importante, aquele sobrepeso, ele serve, né? Ele está servindo para uma causa. Então, a partir do momento que você elimina ele, é mais ou menos assim, bom, vou perder minha proteção. E aí, vou ficar desprotegida. Então, de que forma que eu posso fazer para me manter protegida? Tá? Usando esse exemplo, vai olhar para o seu próprio exemplo. Eu posso ser uma pessoa que, de repente, não dá abertura. Eu posso, se alguém vier, hoje eu sou forte, eu dou um chute, eu não vou deixar, eu vou, enfim, vou me posicionar de uma forma diferente, ou então vou me vestir de forma X, Y, enfim, coisas que a pessoa pode fazer, que ela pode olhar para ela e falar, isso me protegeria. Isso... Né? Não é mais uma pessoa que não sabe se defender. Que não é mais inocente, porque geralmente essas coisas que acontecem assim na infância é pela inocência da criança, né? Isso. E a gente, enquanto adulto, a nossa postura é diferente, a gente consegue se defender, né? E aí é importante você entender que você vai se manter protegida. E quais vão ser os recursos que você vai usar é a sua escolha. É aquilo que você identificar e julgar que para você funciona. Porque para cada um é de um jeito, né? Tem mulheres que gostam muito de postar fotos e que se sentem muito... E tá tudo bem, se a pessoa ama, se ela gosta, faça. Claro. Se você já não gosta, se isso para você é uma coisa, me expõe, as pessoas veem muito homem comentar, não sei, eu vou me sentir mal. Então, vê algo, isso eu não vou fazer. Não importa, é você tentar manter esse ganho. O que acontece bastante também é com a questão do exercício físico, assim, pego bastante no consultório. Quer fazer o exercício físico, mas não consegue fazer. E a gente sabe que é de suma importância para tudo. Hoje em dia não tem nem o que falar, assim. Exercício físico ajuda muito. E aí você quer descansar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que conciliar. Você vai ter que colocar um período de descanso no seu dia, porque se você não tiver descanso de jeito nenhum, é lógico que a sua mente vai priorizar o descanso. Ela não vai querer se esforçar.
ela vai querer ter o prazer de ficar lá sentadinha no sofá. Então, de repente, negocia. Ao invés de você fazer um treino de 1 hora, faz um treino de 40 minutos e usa o resto do tempinho que sobrou para descansar. Porque aí você fez as duas coisas, né? Mesmo que seja ali deitadinho no colchonete, na academia mesmo, escutando uma meditação, fazendo uma coisa, ou se você sobe, toma um banho, tem aqueles 20 minutinhos ali de relaxamento. É para você. Você vai negociar esse tempo, porque aí fica mais fácil. Por quê? Porque você vai estar mantendo o ganho. Porque se você não conseguir manter o ganho, aí a chance de você não perseverar é maior. Olha só, são dicas super valiosas, então. Então, a primeira é você tentar descobrir por que que você está se auto-bloqueando de não conseguir esse emagrecimento. O que que tem na tua cabeça que está impedindo você de chegar naquele corpo que você quer, você sabe, mas te impede. Porque a maioria das pessoas, Nathalie, sabe o que tem que fazer. Sabe que tem que Sabe? comer comida saudável, sabe o que é comida saudável, sabe que tem que se exercitar, que você tem que queimar mais do que come para você emagrecer. As pessoas sabem disso, então tem que ver quais são esses bloqueios. E você ter essas metas pequenas, que são metas que a gente consegue fazer, e você colocar um benefício, achei muito legal. Então, de repente, a pessoa faz assim, olha, eu vou comer de forma saudável, eu vou chegar no final da semana com 1 quilo a menos e vou ter feito 2 treinos ou 3 treinos. Aí, se eu fizer tudo isso no domingo, eu posso fazer algo Perfeito. muito especial, não é? Isso é uma coisa que é tangível e a pessoa consegue. Perfeito, nossa, perfeito. Esse é o exemplo ideal. E tem uma coisa legal de falar disso, assim, eu até falei hoje disso nos stories, mas assim, nosso cérebro, nossa mente, ela foi, né, desenvolvida para que a gente poupasse energia. Porque se a gente for pensar, né, comparar o nosso cérebro a uma máquina, é uma máquina muito perfeita que gastaria uma energia muito grande. Não gasta. Se for comparar, a gente gasta menos do que uma lâmpada acesa. Então, nosso cérebro foi desenvolvido para isso, para que a gente pudesse poupar essa energia. E quando a gente pensa em motivação, né? O que o nosso cérebro vai buscar? Ele vai buscar aquilo que vai trazer um benefício para ele, e que ele tenha que fazer menos esforço. Então, vamos lá. O que vai me trazer um prazer? Ficar assistindo Netflix e comendo pizza, e eu quase não tenho que me esforçar para isso, ou ir para academia e, sei lá, correr na esteira 1 hora. Que eu tenho muito, né? Eu tenho um gasto muito grande. Na hora de olhar, a mente vai virar e vai falar assim, meu, sofá e pizza. Porque aqui, ó, a gente vai ter um prazer e é rápido, a gente não tem que fazer muito esforço. É um prazer Né? momentâneo. A gente vai liberar dopamina sem ter muito esforço. Então, vamos para esse daqui. Só que a partir do momento que você desce e começa a academia, que você empenhou um pouco de energia naquilo, a sua mente não quer parar. Porque o cérebro entende assim, a gente já colocamos energia, já colocamos a... ou pegamos o carro, já chegamos até a academia, já estamos aqui, vamos. E aí você se sente motivado. Então, uma questão legal da motivação é começa, faz. Tem que fazer Vai ser alguma questão. coisa? Faz. Sabe? Porque na hora que você começa a fazer, sua mente entende assim, a gente já gastou energia com isso, então vamos encerrar essa atividade. Por isso que é melhor você fazer, sabe, a dieta, tipo, no agora. Agora, nesse momento, porque aí se você já começa motivado para aquilo. Porque é que nem quando você tem que escrever um relatório. Às vezes você fala, não, você não queria escrever. Mas na hora que você ligou o computador e que você escreveu o nome do paciente, quando você vê, você está fazendo. E aí Sim, toca a sim. campainha e você fala assim, nossa, me perdi aqui, tô há 2 horas fazendo, e enquanto você não vê o fim daquela atividade, você fica completamente motivado para fazer aquilo. Então, esse é um mecanismo da nossa mente que a gente pode usar a nosso favor. E saber Comecem, que desçam. depois que você termina, é tão assim gratificante, É né? maravilhoso. Depois que eu saio de um treino, eu fico tão feliz, falo, nossa, consegui. É bem. Também tem isso e tem toda a parte mesmo de toda a parte da química que acontece mesmo no cérebro que dá muito prazer, né? Um treino, principalmente
assim de aeróbico, a pessoa entra assim num estado de êxtase mesmo, ela fica muito eufórica, chega até dar um relaxamento É muito muito. grande, é muito gostoso. Só que exige esforço, mas é muito melhor, a sensação pós é muito mais gostosa do que a pizza com a Netflix. Sim, a pizza com a Netflix é um Mas prazer você só momentâneo. vai provar Depois se você fica você triste. tentar. Hã? É, então. Aí você Você fica só triste vai... É, depois. se você não for, você não sabe. É. Eu O acho que Dani alguém está falou alguma coisa perguntando aqui. de novo. Como influenciar alguém em criar novas experiências e mostrar que ela é capaz e merece uma vida diferente daquela. Ah, isso que ele falou é muito legal. Daquela que ela está levando. Como expandir essa. Uma coisa muito legal, Nathalie, que eu aprendi, e você me corrige, explica, é que para você conseguir alguma coisa, você tem que sentir que você merece aquilo, não é? Uhum, uhum. Você não vai É fazer. importante, principalmente para... Desculpa, cortou. Cortou? Cortou. O Dani perguntou sobre como influenciar alguém em criar novas experiências e mostrar que ela é capaz e merece. Ponto, porque quando a gente só consegue alguma coisa quando a gente sente que a gente merece aquilo, entendeu? Como é que a gente consegue fazer isso para a pessoa Uhum. entender que ela merece ficar nesse corpo novo? Dani, eu quando com essa pessoa, para ela entender o porquê que aquilo é importante. E eu faria um exercício assim, que parece muito bobo, ele é muito simples, na verdade, mas ele é muito significativo. Então, olha, se você conseguir atingir esse objetivo, o que que você ganha? E se você atingir esse objetivo que ela vai te falar que ela ganha, o que que você ganha? E se você, o que que você ganha? E se você, o que que você ganha? Até que você chegue ali numa hora que no primordial. Porque aí a pessoa vai entender o que realmente é o motivador para ela, né? O que ela realmente, porque tem muitas coisas que a gente quer, assim, vou dar um exemplo, né? Ah, quero ser um profissional de sucesso. Por que que você quer ser um profissional de sucesso? Ah, porque eu quero ter uma vida boa, dar uma vida boa para minha família. Por que que é importante dar uma vida boa para sua família? Ah, porque aí quando você vai ver, aquela pessoa está buscando reconhecimento. O que ela Tá. quer é amor, é alguma coisa, né? E aí, quando ela consegue entender que é aquilo que ela precisa, a forma que ela se motiva para aquilo é diferente. Porque, às vezes, quando a gente fala de emagrecimento, de estética, acontece que muitas vezes isso é visto pelas pessoas como algo fútil. Ah, Uhum. que bobeira, vai se focar nisso, vai, isso é besteira, ai, pra quê? Vai ficar, né, assim, ah, imagina, ai, você já é casada, pra que que você quer, né, mudar? Enfim, as pessoas às vezes podem olhar e às vezes a própria mulher, né, pode falar assim, poxa, eu tenho um objetivo nesse momento que é fútil. Talvez que não é uma questão, sei lá, que social, uma causa social. Mas ela precisa entender como que aquilo vai influenciar o entorno dela e como aquilo é importante para as pessoas que estão ao redor dela. Uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar isso com os pacientes é um pouco daquele conceito da constelação familiar, né? O conceito da constelação familiar, ele fala que a gente se relaciona muito com os nossos traumas familiares, né? E é muito comum que dentro das famílias a gente replique determinados comportamentos. É normal, porque né, na parte da neurociência a gente aprendeu daquele jeito, foi assim que a gente foi ensinado, e é essas conexões que nós vamos fazer e vamos repetir, enfim. Mas se você for ver, né, geralmente dentro de uma família onde tem um problema de obesidade, muitas vezes não é um único membro da família, às vezes é mais de um membro da família. Né? E às vezes aquele membro, um deles, começa a emagrecer e aí logo ele engorda de novo, né? Porque aquele entorno acaba fazendo a diferença, acaba levando aquela pessoa. Então, Sim. só um exemplo aqui, uma metáfora, né? Mas sei lá, eu
tenho um marido que gosta muito de comer, eu também gosto bastante de comer, e aí a gente começou o relacionamento, a gente ia muito a restaurantes, e depois a gente passou a comprar ingredientes e fazer receitas em casa e tudo mais. E aí, a partir do momento que eu entro numa dieta, num plano alimentar, eu, de certa forma, deixo de viver aquilo com meu marido. E aí eu começo a sentir que aquela conexão que eu tinha com ele não tá igual e que isso pode prejudicar meu casamento. E eu opto por, né? Ah, não, eu vou voltar, vai, vou comer lasanha, porque ele gosta, era mais legal no domingo, quando a gente bebia vinho e comia lasanha, aí deixa. Então, quando a gente entende que quando a gente faz isso para nós, isso pode influenciar as gerações que vêm depois e o nosso entorno, né? É muito legal pensar que, de repente, você vai ser o primeiro a emagrecer para mostrar para as outras pessoas que é possível. Tá. Porque a gente sabe que quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de saúde, né? A estética é um fator a mais, é um plus, mas a gente está falando de saúde. Então, às vezes, o seu motivador pode ser esse, né? Eu vou fazer essa mudança e eu sei que essa mudança vai afetar o meu entorno. Porque esse marido vai me olhar e vai ver que eu consegui, também vai se motivar para fazer, vai querer fazer também. E é verdade, isso muda mesmo, né? Assim, eu comecei a treinar de manhã cedinho, antes de vir trabalhar, e hoje meu marido desce comigo para treinar, todos os dias. Que bacana. O primeiro a colocar o despertador para tocar, e assim, a gente tem ido até de domingo. Que A gente tem ido bacana. todos os dias, porque eu acho que a pessoa vê que você tá indo, vê que você tá feliz, que você volta, e aí aquilo acaba que a pessoa também se influencia. Tá. Olha só o que é a Rafa. Eu, quando criança, sofri um abuso. Hoje estou procurando a doutora Elódia para fazer minha mama. Tentar amenizar o passado, humilhações, me chamando de gorda, etc. Me fez ter uma bulimia de 20 anos. Ou seja, realmente, né, o que a gente falou. Olha. A criança, ela, no fundo, eu já vi muito isso, viu, Nathalie? Não sei se você poderia falar sobre isso. Mas a criança, muitas vezes, ela sofre abuso e ela se sente meio que culpada. Muitas vezes não conta para os pais e aquilo fica dentro dela e ela fica comendo mesmo para criar essa barreira de proteção. Realmente, né? E o contrário também, né? Que você viu que ela falou de uma bulimia, né? Porque também o excesso de magreza, ele também pode servir como um recurso, né? Porque também deixa de ser atraente, né? Você também sai aí de uma padronização e o contrário também é verdadeiro, né? A gente também pode se ferir dessa outra forma, né? E às vezes também o alimento tem muito a ver com a vida, né? E às vezes o desejo lá no fundo pode ser também de não se alimentar, porque no fundo talvez você não visse naquele momento um motivo para continuar, né? Porque é um trauma tão grande. Então, eu acho muito legal que você tenha tido coragem de falar isso aqui para nós. Muito bacana. Parabéns pela sua coragem de verdade, assim, de conseguir falar sobre isso. Acho que provavelmente você conseguiu ressignificar isso, porque senão você não estaria trazendo aqui com tanta autonomia e liberdade para falar, assim. Mas eu acho que é exatamente esse é o caminho, que você tem que se amar e entender que é uma doença. A perversão, ela é aquela pessoa que fez aquilo, ela é doente, ela teve e que isso não tem a ver com você. Porque seria mais ou menos a mesma coisa da gente se culpar, por exemplo, de um esquizofrênico. Né, assim, mas que culpa a gente tem se o outro, né, nossa, ele entrou ali num surto. Não é algo que tem a ver com algo que você fez. É uma questão do outro, né? Tem algumas coisas que não estão no nosso controle. E principalmente, uma criança não tem maturidade para lidar com isso. Sim. Ela não consegue, ela não tem recurso, ela não sabe. Entende. Então, não tem como, sabe? Assim, entender que a criança, ela fez o melhor que ela conseguiu naquela situação, porque... Ela é frágil, total.
Escuta, Nathalie, uma coisa que eu vejo muito também nas minhas pacientes, não todas, mas tem uma grande parte, não se sentem bem de se verem no espelho na hora da consulta. Eu pergunto, qual que é o seu desejo? Elas falam, quero nascer de novo, quero ser outra pessoa. Não ficam na frente do marido sem roupa. Então, essas coisas, sabe? A gente. Por É isso que eu triste, falo, né? é muito importante a cirurgia plástica nesse ponto, sabe? De devolver essa autoestima. Porque não adianta também você fazer emagrecimento tudo se você não está se sentindo bem, se o teu corpo mudou a forma, se você não se cuidou esse tempo todo, ou aconteceu alguma coisa, uma gravidez, uma obesidade, um estresse, alguma coisa que fez com que você, ou genético mesmo, que você não se identificasse com o corpo que você está, né? Isso é bem gratificante, eu sinto, assim, como cirurgiã plástica, sabe? Saber transformar isso, fazer... Nossa, eu acho que é um trabalho tão, tão, tão lindo e eu sou prova viva disso. Assim, eu nunca fiz nunca fiz um procedimento cirúrgico, mas eu tenho pessoas muito próximas a mim que fizeram e assim, eu vi na prática de verdade, assim. Tem uma pessoa da minha família que era bem magrinha e sempre quis colocar silicone. Era o sonho e tudo. E aí, quando atingiu a idade necessária e tal, colocou o silicone. E o mais legal foi que essa pessoa, assim, ela só colocou silicone. Só que ela começou a usar saia. E Olha só. ela não saía de saia de jeito nenhum, porque tinha vergonha porque a perna era fina, então tava sempre de calça, podia estar assim 32 graus, 34 graus tava de calça, não se sentia. E aí depois que ela colocou o silicone, a autoestima dela mudou tanto que ela passou a usar vestido, passou a usar saia, porque acho que ela se sentiu tão bem daquele novo jeito assim, que aquilo mudou a vida, a forma dela de se enxergar como um todo, né? E fora isso, tem um trabalho espetacular também, que a gente sabe que tem muitas pessoas que, enfim, precisaram retirar uma mama por conta de um câncer de mama, ou pessoas que sofreram acidente, né? Queimaduras. É um trabalho que envolve para a pessoa dignidade, né? Assim, ela consegue de novo se olhar e se amar. É uma forma de começar de novo, assim. Eu acho lindo, de verdade, assim. E acho mais que a gente tem que usar muito esses recursos a nosso favor mesmo, porque é muito triste você pensar, né, que você tem um casamento que você não se sente confortável o suficiente para ser você mesmo, né? E Não, que não isso tá em pode. você, não tá no outro. Porque muitas vezes o marido acha bonita. Muitas vezes o marido não liga, tudo mais, a pessoa tá nela mesmo. Tá nela mesma. Eu tô anotando o nome de uma paciente aí, Leonice. Entra em contato comigo depois da live, manda um direct aqui, que a gente vai marcar uma consulta para você. Ela falou que não consegue marcar consulta comigo. Tá, Leonice? Entra em contato comigo, Leonice Martins. Tá bom. Então, olha, eu tô adorando, Nathalie, você falando isso. O mesmo não vai mudar. Então, para você mudar a vida, querer emagrecer, você tem que começar a mudar seus hábitos, né? E a gente não pode ser tão radical a ponto de querer perder 30 quilos de uma vez. Tem que perder aos poucos, tem que colocar algumas vantagens, né? Algumas premiações quando você consegue atingir aqueles objetivos menores, né? Tá bom? Fala mais Vamos alguma coisa. imaginar que a gente tá... Deixa eu falar. Desculpa, que tá meio ruim aqui, a gente tá meio ruim no áudio, né? Tá meio falhando o meu também. Mas uma questão muito importante que as pacientes me perguntam muito, muito, muito é a ansiedade. Fala um pouquinho sobre isso, Nath. Tá bom. Acho que ansiedade é um mal do século. Todo mundo fala disso. Assim, é importante a gente entender que ansiedade é um sintoma, é uma emoção e existe o transtorno de ansiedade. Então são coisas diferentes, tá? Porque a Tá. ansiedade é normal, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia e todo mundo vai ter. E ela não é uma grande vilã.
tá? Ela serve para o nosso funcionamento, inclusive para o nosso funcionamento saudável, né? Porque, por exemplo, assim, eu tinha essa live aqui. E aí o fato de eu ficar um pouquinho ansiosa me deixa desperta, me fez estar aqui mais presente, Sim. querer, enfim, falar com vocês de uma forma que eu tô pensando, eu não tô completamente. Quando eu começo a sentir demais. Então, se ela tá demais a um nível que eu não consigo controlar, ou se eu estou sentindo por muito tempo, né? Então, assim, eu não tô ficando ansiosa porque eu vou fazer a live aqui, duas, né? Pensei, mas eu tô há 2 semanas sofrendo porque eu vou fazer isso. Aí eu consigo ver que isso não tá normal. Então, eu preciso ter, né, essa medida. Eu tô sentindo ansiedade, né? Eu vou casar amanhã. Óbvio que eu vou ficar ansioso, faz parte. Né? Eu vou ficar nervoso ali na hora que, sei lá, forem uma palestra. Vai te deixar ali presente naquele momento. Agora, se você está sofrendo por antecedência, 1 mês antes, e isso está sendo disfuncional para a sua rotina, então já é um sinal, né? Quando a gente fala de crise de ansiedade, quando eu estou muito, muito ansioso, crises leves de ansiedade a gente consegue mediar com mudança de foco. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa alterar o foco. E muitas das técnicas falam sobre respiração. Porque, na verdade, a partir do momento que você começa a respirar e você começa a respirar, você começa a prestar atenção naquele movimento que você está fazendo, no ar preenchendo o seu pulmão, em como você está, e até as técnicas de mindfulness, de você, sente os seus pés, porque você começa a alterar o seu foco. Tem gente, bastante gente falava uma época de segurar gelo. Tinha um monte, virou meme, isso. Funciona. Por quê? Porque na hora que você está segurando o gelo, você não consegue... Tenta pensar que você está nervosa e fazer 10 polichinelo. Não vai. Sua mente ou vai pro polichinelo ou vai. Agora, crises muito severas de ansiedade, aí essas normalmente precisam de medicamento. E não só disso, né? É importante que a pessoa faça um processo terapêutico para ela entender o que está gerando aquela crise de ansiedade nela, né? Quais são os gatilhos que estão gerando aquela ansiedade? Do mesmo jeito que a gente falou lá atrás dos bloqueios do emagrecimento, tem gatilhos. Então, eu tenho alguns gatilhos que estão envolvidos com um processo, né, de ansiedade patológica, que se eu souber identificar, eu vou conseguir não cair na armadilha deles. Então, consigo identificar aquele gatilho e aí não, então isso daqui eu já sei que eu vou agir dessa outra forma. Trazer consciência. Sim, sim. O Dani está respondendo para a Valkyrie aqui. Tá bom. Tá, muito legal que você falou, esse negócio de você ter essa consciência, né? Mas, assim, a ansiedade, ela também atrapalha na obesidade. A pessoa começa a se compensar comendo, né? Como é que ela, Verdade, tem bastante. nessa hora, ela se segura, não fica... Poxa, você tá naquela crise, de repente você pega assim, tem uma torta de chocolate assim, você começa e não para, fica naquele negócio. Como é que faz para tirar essa... Que já tá misturado com compulsão também aí, né, Nath? Se a gente for pensar em funcionamento cerebral, quando a área de ansiedade, a área ativada no cérebro, é a mesma área da questão do medo, né? Então, a gente está ativando ali a mesma área, que é o famoso luta e fuga, que a gente ouve muito falar, né? Você acionou o seu sistema de luta e fuga. Então, vamos lá contextualizar, né? A gente evoluiu, né? Somos hoje homens e mulheres que têm um teto, enfim. Mas os nossos antepassados, até não muito tempo atrás, eles precisavam caçar. Eles saíam, era difícil ter um teto seguro e tudo mais. E aí, quando eu saía para caçar e me deparava ali com um animal feroz, eu tinha duas opções. Ou eu lutava, ou eu fugia.
Então, o que que meu corpo faz quando eu me sinto assim? Ele me prepara para um processo de luta ou de fuga. Então, eu vou ter uma série de respostas orgânicas mesmo, para que meu corpo, para que eu consiga correr melhor, para que eu consiga um monte de coisa. Cada sintoma que você for ver dentro de uma crise de ansiedade, ele está relacionado justamente com um funcionamento melhor para uma luta ou para uma fuga. Então, o que que a gente, se a gente for pensar assim, em termos bem pré-históricos mesmo falando, qual que é a melhor coisa para fazer para você não cair na tentação? É você exercitar o corpo. É você realmente colocar atividade naquele corpo. Ah, mas eu tô no meio do escritório. Tá bom, vai no banheiro e dá 3 pulos. Porque você precisa liberar aquela energia. A partir do momento que você libera aquela energia, aquilo vai trazer aquela compensação. Porque, na verdade, vem um estímulo muito grande e você acaba, né, indo ali e suprindo aquilo com comida. Porque até socialmente, curado com... Quando a gente é bebezinho, a gente está com a etiqueta lá machucando da roupa. E aí a nossa mãe vai lá e coloca o quê? Um peito, um bico, uma mamadeira. E aí a gente cresce entendendo que tudo na vida a gente resolve com comida. Qualquer coisa, né? Porque você não sabe por que o bebê tá chorando, mas ele cala a boca, porque ele começa a comer. Aí ele fala, tudo bem, tava com frio, mas tá bom, me deram um peito aqui, tá, vou mamar. Né? E aí você vai criando esse mecanismo de realmente, assim, você nunca para ficar frustrado. Eu acho que uma questão importante também, chama a nação dopamina, que ele aborda justamente essa questão, assim, de como hoje a nossa sociedade atual não está acostumada a viver nada de frustração. Então, o tempo todo, a gente não pode ter um momento de tédio, um momento de, né, tudo para ontem, tudo... E a gente está muito acostumada, tá o tempo inteiro sendo estimulado. Então, assim, mesma coisa de antes, né? Pô, para entender o que está acontecendo naquele momento que está gerando... Qual que foi o pensamento anterior à compulsão alimentar? Né? O que você pensou que te levou a comer? E se você não resistiu e já comeu, não tem problema. Pode analisar depois. Para um pouquinho, olha e pensa assim, o que eu estava pensando? No que eu pensei? O que me fez? Né? Qual que foi o pensamento anterior que me fez chegar lá e atacar a torta de chocolate? Olha Porque que se eu bacana entender isso, eu vou conseguir compreender primeiro o meu funcionamento, né? O gatilho que está gerando aquilo em mim. E muitas vezes está ligado, está relacionado com alguma questão de frustração. E aí, o que a gente precisa começar a entender? Que faz parte. Que tá tudo bem, né? Que faz parte. O sofrimento é inerente à vida humana, somos humanos e faz parte. A gente vai sofrer, tá tudo bem. E tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem chorar, faz parte. E você pode ficar com raiva, você não precisa, desculpa, calar a sua boca, né? Como a gente faz ali com a criança pequenininha. Tá tudo bem se você, de repente, expressar aquela emoção de mal, né? Se de repente você quiser chorar, ou se você quiser esbravejar um pouquinho, tá tudo bem. Você não precisa empurrar para dentro com comida. Olha que bacana você tá falando. A Bru tá falando aqui. E a comida, muitas vezes, para ela, acaba sendo uma forma de descontar alguns sentimentos ruins. É exatamente o que você está falando, né? Ela falou que é uma fuga. Então, a hora que você tem essa compulsão, gente, vamos seguir aqui que a Nathalie está falando. Tentar lembrar o que a gente estava pensando antes para deixar antes que desencadeou essa compulsão, né? Isso, que bacana. Essa é uma dica bem legal. Vou ler aqui o que ela colocou. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Autocura com autorresponsabilidade. Controle das emoções, autoconfiança, autocontrole emocional, superação, iniciativa, transparência. Esse quem foi é o Dani. O Dani, ele é fisioterapeuta, ele trabalha comigo e ele fez curso de coach também. Ele é muito... Nossa, Dani, sensacional. Isso tudo que você falou. Bru, beijo, Lígia, te ver aqui.
Mesmo, né? Eu acho que assim como a Bruna, é o que a gente falou antes, né? Muita gente usa essa comida para engolir. Então tem muita coisa que a gente aprendeu e entendeu socialmente que a gente tem que engolir. E a gente pode sentir coisas ruins, não tem problema, né? É a forma como você vai lidar com aquilo que vai fazer a diferença, né? Eu posso ter um desejo de repente, ser agressivo com alguém, mas eu não necessariamente preciso agredir aquela pessoa. De repente, eu posso expressar aquilo num papel, escrever como eu estou me sentindo, rasgar e jogar fora. Mas eu vivenciei aquele sentimento, né? Eu não calei aquele sentimento, aquela emoção. Não engoliu também, né? Com comida, né? Goela abaixo, né? Enfia a comida que aí vai. Porque é que a gente faz, né? E a comida tem a questão daquele prazer momentâneo, é rápido, né? É instantâneo. Então entra ali, principalmente a gordura, o açúcar, ele é muito rápido, ele gera um prazer muito rápido. Então é um jeito muito rápido da gente lidar com frustração, né? E principalmente porque a gente aprende isso, assim, ai, sofrer não pode. E na verdade, sofrer faz parte, né? Lógico que um sofrimento constante, uma patologia, uma depressão é diferente, mas pequenas frustrações, sofrimentos, eles fazem parte da nossa vida, né? A gente aprender a lidar com, fugir disso, que é o que na maioria das vezes a gente faz. Bacana, aprender que existem sofrimentos que é comum, que a gente tem que passar e superar os problemas é muito legal, né? Você conseguir o teu problema e superá-lo, né? Você criar um método, um meio de superar, isso é muito bacana. É legal. Nossa, tem meninas aqui me seguindo, obrigada. Deve ser paciente sua. Daniela tá aqui. E Vocês vamos querem falar. perguntar alguma coisa, gente? Fica à Eu tô vontade. Né? saber Que a mais gente está quase já no finalzinho. Se vocês alguma quiserem perguntar pergunta. alguma coisa, Posso falar um depoimento da Nalva? Fala da Nalva, depoimento, amor. Fala. Sempre fui humilhada com muitas piadinhas. E hoje Deus me abraçou. Conheci a doutora Elódia e fui acolhida muito bem. Estou muito feliz. Que bom, a Nalva, querida. Sabe, gente, é muito qual outro importante. prazer momentâneo pode substituir a comida? Adorei a sua pergunta. Muito legal, Lili. Muito legal. Tem muita coisa, né, Nathalie? Depende muito da pessoa, do que ela gosta de Era o que eu pintar, ia falar. né? É Fala aí. exatamente isso. Você vai ter que olhar para o seu gosto pessoal. E, inclusive, experimentar algumas coisas, assim, né? Porque isso é muito particular, é muito individual. Mas eu vou citar um exemplo que eu gosto bastante, daquele livro Mudança de Hábito, que é um livro bem, bem famoso. Na verdade, ele cita o exemplo, ele descia sempre para comer um donut. E aí ele fazia isso no intervalo da manhã, no intervalo da tarde. E ele queria muito deixar aquele comportamento, enfim, deixar de fazer aquilo, porque aquilo estava fazendo mal e tudo mais. E aí, conforme ele foi fazendo as sessões com o psicólogo, eles entenderam que, na verdade, aquele comportamento estava vinculado a uma necessidade social. Aquele momento que ele descia ali para fazer aquele lanche, ele tinha um momento de conversar com colegas, de trocar ideia, de espairecer um pouco, de se desligar do trabalho. E aí pensar em ficar sem o doce, para ele era muito ruim. Parecia que ia ficar faltando alguma coisa. E aí ele começou a descer e comer uma maçã. Então ele comia uma fruta de manhã e uma fruta à tarde, mas ele voltou a descer, ele socializava, ele encontrava o fulano. Por quê? Porque ter o doce era a desculpa que ele tinha para ele não descer aqui sozinho. Então, eu vou descer para comprar uma coca. Se eu encontrar alguém, eu vim aqui comprar uma coca. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu não tô aqui, né, tentando fazer amizade. Tô aqui comendo. Encontrei. E aí ele continuou fazendo lanche, ele continuou tendo aquela razão dele de estar ali, só que com uma substituição com algo saudável. Então é legal entender de que jeito que essa comida, esse vício, enfim, tá servindo, né? Para quem gosta muito, muito, muito de comer besteira, tem bastante trabalho científico que horário faz muita diferença.
Então, se você está sempre no mesmo horário, você tem uma tendência a regular o seu círculo circadiano e isso te ajuda. Então, tenta comer besteira no mesmo horário. Olha só. Isso é Que legal. aí também ajuda um pouco, assim, é um jeito de repente você trazer, aí, né, dar uma amenizada no negócio. Mas você vai ter que olhar. Eu gosto de ver vídeos curtos de dar risada. É uma coisa que eu gosto bastante, assim, quando eu posso ou quando eu tento trazer uma coisa rápida, eu sempre tento trazer algum estímulo que vai me fazer rir. E que eu acho que é bem fácil hoje da gente conseguir, porque tem muito vídeo, então coloca, tipo, os vídeos mais engraçados do mundo. Alguma besteirinha assim que vai me trazer aquela coisa daquela risada fácil, rápida e que me gera esse prazer instantâneo. Ouvir uma música, dançar, tem que ver o que ela gosta, né? Ver o que ela gosta. Minha mãe, por exemplo, Assistir uma coisa. minha mãe gosta de criar coisas. Minha mãe pega e faz bolsas, faz blusas, tudo na mão, sabe? Ela gosta de fazer artesanato. Então, cada pessoa tem algo que é o que ela gosta e realmente vai substituir de uma forma bem prazerosa, né? Essa de comer. Porque às vezes a gente come por não, não tem fazer, quer conversar com as pessoas, tá? Vamos comer um pouquinho. E isso é a socialização que você disse, né? Que essa pessoa do livro tinha. Vamos ver aqui mais E uma pode pergunta. comer, tá, gente? De repente substitui porque se você tem muita necessidade, vê algum alimento que você pode colocar ali e que vai te ajudar, sabe? Assim, porque você pode ir boas e bater papo e comer, é gostoso, mas de repente tenta colocar junto ali algumas coisas que sejam um pouco menos calóricas, um pouco mais saudáveis, já que você, né, vai fazer uma mesa, sei lá, de queijos, que tenha também, de repente, uns palitinhos de cenoura, alguma Isso. coisa que. Porque às vezes a gente tem só a compulsão de pegar um negócio e ficar comendo, né? Comendo, falando isso. A Bruninha está falando dos problemas do ser humano. É que nós temos o hábito de autossabotagem. Temos um objetivo claro e sabemos o que precisamos fazer para alcançar. E mesmo assim, colocamos empecilho em tudo. Isso é verdade. É. A Bruna tem bastante autoconsciência, né? É exatamente isso, assim. Não sei se todo mundo conhece esse termo de autossabotagem, mas é justamente o que o nome diz, né? Assim, a gente contra aquilo que é bom pra gente, né? A gente tem mesmo essa questão de se autossabotar e é algo que acontece mesmo e a gente tem que ter consciência de quando isso está acontecendo, entender, nossa, eu realmente estou achando isso ou eu estou pensando isso porque eu estou com medo de chegar nesse meu objetivo e né, que foi aquilo que a gente conversou ali É dos isso que eu estava bloqueios, pensando. É o né? que você falou no começo, né? Que, Exato. na verdade, você tem que entender. Explica de novo aquela tática da linha para a pessoa entender o objetivo que ela quer chegar, o que está bloqueando ela, impedindo de chegar nesse objetivo. Essa técnica é você colocar na sua frente como se você tivesse uma linha do tempo, tá? E aqui você tá no presente, ali é o seu futuro, o seu sonho, né? A sua imagem ideal. E aí você pode fazer até essa representação com um desenho, sei lá, uma imagem que você pegou da internet, imprimiu, ou só na sua cabeça, tanto faz. Você vai ter uma representação ali do que seria aquele ideal, aonde você quer chegar. E aí, conforme você vai dar um passo de cada vez, então você vai estar caminhando em direção àquele objetivo, em direção àquele futuro almejado. A cada passo, descrever como você se sente, né? Conforme você vai se aproximando daquele objetivo, como que você está se sentindo com relação a isso? Como que você se sente no próximo passo e no próximo, para que você possa identificar justamente quais são os bloqueios que estão te impedindo. Porque o que acontece? Você não consegue chegar. É incrível, mas essas pessoas que têm muita questão assim, chega uma hora que elas falam assim, eu não quero ir, eu não quero chegar lá. Nossa, mas é o seu desejo, mas eu não quero.
eu tenho medo, eu acho que, sei lá, que se eu chegar lá vai acontecer isso, vai... E aí a pessoa consegue identificar o que está impedindo, né? E isso é muito importante, assim, você consegue ter uma clareza do que está acontecendo. E pode ser usado para qualquer coisa, não necessariamente para emagrecimento. Você pode fazer para o que você quiser. Relacionamento, um cargo de trabalho, qualquer coisa. Tem alguma Olha, coisa que está te impedindo. tem gente que fala tem dedo podre, que está procurando sempre uma pessoa porque não quer procurar aquela pessoa legal. Isso dá para tudo, né? Como é que a pessoa te procura, Nathalie? Me fala aí qual que é o teu trabalho para saberem. Tem muita paciente minha aqui que já está adorando o que você Ai, que bom. fala e quer te seguir, quer procurar você. Fala aí, explica para as meninas como é que é. Ó, eu trabalho no consultório, então atendo em psicologia clínica e na parte de neuropsicologia. Quem quiser, tem o meu telefone, tem o meu contato no meu Instagram, ou também pode me chamar por direct, enfim. O nome do consultório é Norte Psicologia Direcionada. Então é assim que tá no Google. Talvez seja um pouquinho mais difícil, acho que pelo Instagram é mais fácil. Aqui é Nago Dayol. E só pra gente encerrar, a Bru colocou um comentário aqui que achei bem legal da gente compartilhar. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler. Ela falou de uma dica que eu dei para ela, que é de deixar o objetivo dela bem aparente. E que ela deixou de fundo de tela do celular. Eu faço muito isso na minha vida, mesmo, assim. Visualização, né, Nath? Visualização, É né? a visualização. E isso é motivação, gera motivação. Você lembra de onde você quer chegar e isso te gera aquela energia, né? Para você chegar lá, assim, você sabe para onde você está indo. E isso te ajuda. Ajuda a chegar lá mais rápido. Porque o que vai te motivar é entender que você precisa mostrar uma recompensa se ele fizer isso. E aí, quando ele entende que aquilo vai ser bom, ele busca aquele objetivo. A gente tem que sempre imaginar o resultado final para a gente conseguir chegar lá, né? Sempre tem que ter essa isso. Que bacana. Eu falo para minhas pacientes antes da cirurgia, já imagina o resultado que você quer, que eu vou fazer o máximo para conseguir chegar nesse objetivo. E você também aí no teu trabalho. Que bacana. E eu acho que é isso mesmo, assim, que isso é perfeito, é um recurso ótimo que a gente pode usar. A Jo Cheguei tá agora. falando agora e perdeu a live. Jô, vai ficar salva no meu Instagram, no da Nathalie também vai ficar salvo. E eu quero te agradecer muito, Nathalie. Você é maravilhosa. Adoro muito o teu trabalho. Eu sou tua fã, sabe? Desde que a gente se conheceu. E muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui comigo, com as minhas pacientes, com os meus amigos aqui. E a gente fazendo só um movimento para ajudar realmente, porque tem alguns problemas que a pessoa sozinha não consegue. E essa ajuda é muito importante. Obrigada, viu? Nossa, sou eu quem agradece, assim, de todo o meu coração. Faço minhas as suas palavras, sou sua fã. Muito, muito obrigada. E, de novo, para mim é uma honra. Obrigada por todo mundo que ficou aqui, que acompanhou a gente, que se fez presente. Foi maravilhoso. E quem tiver qualquer dúvida, pode me mandar, tá bom? Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo sempre. Então, fiquem à vontade. Eu acho que a parte mais importante do nosso trabalho é justamente essa, né? A gente, de algum jeito, contribuir um pouquinho aí para um benefício maior. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Até Obrigada a a próxima você. terça que vem, 19h30. Um beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite.